Essa colocação é profunda e revela uma preocupação legítima com a coerência entre discurso e prática no meio religioso. O caso de Miguel Oliveira, um jovem pastor mirim de apenas 14 anos, que está sendo duramente criticado e desconsiderado por líderes religiosos mais velhos, expõe justamente essa contradição e uma hipocrisia no altar. Miguel representa uma figura rara, um adolescente que se dedica à pregação e ao ministério cristão com zelo e paixão. Em vez de ser acolhido, orientado e discipulado com amor e paciência, ele está sendo julgado com severidade por pastores experientes, que deveriam ser exemplos de compaixão e sabedoria. Muitos parecem ignorar a imaturidade natural da idade, tratando erros ou excessos como heresias imperdoáveis, quando poderiam ser momentos pedagógicos para formar um verdadeiro servo de Deus. Falta de misericórdia. Jesus ensinou que devemos ser misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Lucas 6,36. No entanto, parece que alguns desses líderes preferem o caminho da crítica impiedosa, esquecendo que também começaram imaturos e aprenderam com o tempo. Postura farisaica. Há uma repetição do que Cristo combateu em seu ministério. Os que se assentam na cadeira de Moisés, Mateus 23, impondo pesos sobre os outros, mas não carregando nem com um dedo. Se pregam amor, graça e compaixão, por que não estendem isso ao jovem Miguel? Controle da interpretação bíblica. Alguns líderes religiosos agem como se fossem os únicos autorizados a interpretar a Bíblia, como se o Espírito Santo não pudesse usar também os jovens. Isso é uma forma de soberba espiritual e, muitas vezes, de medo de perder espaço ou prestígio. Desprezo pela juventude. Paulo orientou Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. 1 Timóteo 4:12. Ao invés de desprezar, a igreja deveria discipular Miguel com mansidão e ajudá-lo a crescer. Miguel precisa de direção, não condenação. Precisa de conselheiros maduros, não juízes implacáveis. O altar, que deveria ser um lugar de cura e pastoreio, está se tornando muitas vezes um tribunal. E isso revela um sistema que está mais interessado em manter estruturas de poder do que em formar discípulos com humildade e verdade. É fácil sentar na cadeira de juiz. Difícil é viver o Evangelho de Cristo, que se ajoelha para lavar os pés e estende a mão ao que tropeça. O tratamento de Miguel Oliveira, um jovem de 14 anos que com zelo e coragem se dedica ao ministério cristão, mas enfrenta críticas severas de líderes religiosos mais velhos. Esse cenário expõe uma triste realidade: a hipocrisia no altar, onde se prega amor e compaixão, mas se pratica julgamento e condenação. Miguel Oliveira é um adolescente de 14 anos que ganhou notoriedade nas redes sociais por suas pregações e supostas profecias. Ele afirma ter começado a pregar aos 3 anos e que teria sido curado de surdez e mudez para cumprir sua missão. Atualmente é membro da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, em Carapicuíba, SP, e prega em diversos eventos pelo país. No entanto, sua atuação tem gerado controvérsias. O pastor Flávio Amaral, líder do Ministério Libertos por Deus, criticou duramente Miguel, chamando-o de aprendiz de feiticeiro e questionando a autenticidade de suas pregações. Ele também destacou que os cachês cobrados por Miguel variam entre 5.000 e 10.000 reais por evento, sugerindo que isso caracteriza uma prática comercial e não ministerial. Falta de misericórdia e compaixão. É evidente nisso que, em vez de ser acolhido e orientado com amor, Miguel está sendo alvo de críticas severas. Isso reflete uma ausência de misericórdia, característica fundamental do Evangelho de Cristo. Hipocrisia no altar por líderes que pregam sobre amor e compaixão, mas praticam julgamento e condenação, revelam uma hipocrisia que distorce a mensagem cristã.
O altar, que deveria ser um lugar de cura e acolhimento, muitas vezes se torna um tribunal de condenação. Embora seja legítimo questionar práticas que possam ser consideradas sensacionalistas, é essencial fazê-lo com discernimento e cuidado, evitando julgamentos precipitados que possam prejudicar o jovem e sua missão. Miguel Oliveira é um exemplo de coragem e dedicação ao ministério cristão. Em vez de ser alvo de críticas severas, ele deveria ser acolhido, orientado e discipulado com amor e paciência. Líderes religiosos têm a responsabilidade de guiar os mais jovens com sabedoria e compaixão, refletindo os ensinamentos de Cristo em suas ações. Que possamos, como comunidade cristã, ser mais misericordiosos e acolhedores, lembrando sempre que todos somos falhos e necessitamos da graça divina. O fato de Miguel estar cobrando altos valores para pregar, segundo informações que circulam na mídia, é sim um ponto que precisa ser analisado com responsabilidade. A fé não deve ser tratada como espetáculo e o púlpito não deve se tornar um palco. Mas o problema não está só nele. Está em quem o convida com esses critérios e valores distorcidos. A crítica não pode ser seletiva. Há muitos adultos no ministério que cobram cachês exorbitantes, vendem profecias, fazem campanhas mirabolantes e manipulam fiéis, mas não são tratados com a mesma dureza. Por quê? Porque são parte do sistema. Miguel, por ser jovem, virou o bode expiatório. A Bíblia mostra que Deus chama pessoas de todas as idades. Samuel ouviu Deus ainda menino no templo. Jeremias foi chamado desde o ventre. Jesus ensinava aos doutores da lei com apenas 12 anos. Paulo encorajou Timóteo a não permitir que ninguém o desprezasse por sua juventude. 1 TN 4:12. Portanto, a juventude de Miguel não deveria ser motivo de escárnio, mas de cuidado pastoral. Se ele está em erro, deve ser corrigido com amor. Se está sendo explorado, que se investigue, mas não é justo ridicularizar publicamente um jovem que, com todos os seus limites, está tentando servir a Deus. O altar virou um lugar de disputa por autoridade, de julgamento impiedoso, onde a graça é citada nos sermões, mas não praticada no cotidiano. E isso é um reflexo de um evangelho deformado, que valoriza o status, o poder e o controle, em vez de se espelhar na humildade de Cristo. Cristo comia com pecadores, tocava leprosos e perdoava adúlteros. Mas muitos líderes hoje excluem os fracos, ignoram os feridos e zombam dos pequenos. Miguel não é só um caso isolado, ele é símbolo de algo maior. A luta entre um evangelho puro e simples versus um sistema religioso corrompido por vaidades, interesses e vaidade espiritual. A crítica feita a ele pode até ter fundamentos, mas perde totalmente a autoridade moral quando é feita sem misericórdia, sem empatia, sem o Espírito de Cristo. A igreja precisa menos de acusadores e mais de discipuladores. A ninguém falte a graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por ela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15. Você chegou até aqui e gostou do assunto? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe.